Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui no Ser Psicast. O Ser Psicast é mais um produto da Ser Psicólogo. E a Ser Psicólogo, como todo mundo já sabe, é a maior plataforma de formação complementar em psicologia no Brasil. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês podem encontrar um link ou em algum lugar dessa tela vocês podem encontrar um QR Code e acessar a plataforma para conferir os conteúdos. Tem muita coisa legal lá. Essa plataforma é muito interessante para estudantes de psicologia, porque os cursos são todos devidamente certificados, embora ela também sirva para atuação profissional, porque ela pode aí oferecer capacitação, formação continuada para quem já está trabalhando nas diversas áreas de atuação da psicologia. O Ser Psicast é mais um produto da Ser Psicólogo e é um podcast para quem gosta de psicologia, de saúde mental, no qual a gente recebe semanalmente, a gente recebe aqui profissionais atuando em diferentes campos profissionais da psicologia para conversar com a gente sobre temas importantes da agenda social. E nesse episódio nós vamos conversar sobre comportamento alimentar. Esse conteúdo ele vai ficar aí por muito tempo no YouTube, né? Por tempo indeterminado, mas nós estamos gravando esse episódio próximo das festas de fim de ano, né? Então a gente tem aí todo um contexto em que as pessoas costumam quebrar o protocolo no que diz respeito à relação com o alimentar. E a gente quer explorar isso nessa conversa porque a gente sabe muito bem que comportamento alimentar não tem apenas a ver com relações especificamente nutricionais, né? O comportamento alimentar muitas vezes está atravessado por questões de natureza psicológica, subjetiva, né? O que pode, às vezes, descambar para problemas, para, muitas vezes, para os conhecidos transtornos alimentares. E para conversar com a gente sobre isso, nós estamos hoje aqui com Marina Fiuza, que é psicóloga e que trabalha, né, nessa área, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa temática. Marina, seja bem-vinda. Oi, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É uma felicidade imensa estar aqui. Já gravei curso para o Ser Psicólogo e estar aqui no podcast, então é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Marina, a gente sempre começa essa conversa por questões mais autobiográficas para o nosso público que está te vendo, te ouvindo, te conhecer um pouquinho melhor. Então, começa contando para a gente assim, quem é Marina Fiuza? Fala um pouquinho da tua formação e da tua atuação profissional. Já, vamos lá, né? Bem, eu sou psicóloga, é a minha segunda formação. Eu sou administradora com ênfase em marketing, trabalhei por 10 anos com isso, né? Mas sempre tive uma vontade de fazer psicologia. Desde o primeiro vestibular, fiquei um pouco na dúvida. Terminei indo por administração, mas chegou uma hora que a psicologia realmente bateu mais forte e fui fazer a faculdade de psicologia. Depois da faculdade, aliás, durante a faculdade, eu comecei já a me interessar, né, a respeito das questões de transtornos alimentares. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. Fiz meu TCC dentro dessa área de transtornos alimentares e continuei a minha formação muito nesse viés, né? Não atendo só transtornos alimentares, mas foi a área que eu foquei. Então, durante a graduação mesmo, eu fiz uma formação em TCC. Depois eu fui lá para o Ambulim, em São Paulo, para poder fazer o aprimoramento em transtornos alimentares. Fiz uma especialização em comportamento alimentar, né? Para outros cursos aí menores, paralelos. E, por último, eu fiz agora uma formação em terapia de aceitação e compromisso, né, que é algo que também tem me chamado bastante atenção e tem trazido resultados bem interessantes na clínica. Maravilha, maravilha. Você, na clínica, atende todos os públicos? Como é que é isso? Não, eu atendo
adultos e adolescentes, né? Eu digo que a minha paixão é atender adultos mesmo. Sim. Mas atendo alguns adolescentes que vêm muito para mim por conta da questão de transtornos alimentares. Adolescentes eu só atendo se for uma demanda mais específica de comportamento alimentar ou transtorno alimentar. Né? Eu não atendo de um modo geral. O público adulto eu já atendo mais no geral, mas eu foco muito nessa questão dos transtornos alimentares. Certo, beleza. Bom, vamos lá. Você viu que na introdução a gente começou trazendo primeiro, assim, acho que é importante falar da importância dessa dimensão da vida que é a nutrição, né? A nutrição, comportamento alimentar, é uma dimensão importante demais, tem relação com qualidade de vida, com o próprio processo de envelhecimento, né? As pessoas, os indivíduos, nas últimas etapas da vida, eu imagino que muito da qualidade de vida lá na frente tem a ver também, né, nisso que a gente chama de estilo de vida, com o tipo de alimentação, de comportamento alimentar, de nutrição que a pessoa teve ao longo da vida. Nossa. E aí tem a questão dos transtornos alimentares. Então eu queria começar te perguntando assim, o que são os transtornos alimentares? A gente sabe que tem uma literatura toda que fala sobre isso. Temos o próprio Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, que tem uma classificação nosológica, mas assim, de maneira menos formal, digamos assim. O que são os transtornos alimentares? É melhor, eu vou refazer a minha questão, vou te perguntar assim. Quando um determinado comportamento rompe essa barreira de um exagero, digamos assim, e se torna um transtorno, algo mais estruturado que chega, inclusive, a atrapalhar a vida da pessoa. Perfeito, né? Eu acho que essa questão é extremamente importante, porque o que eu vivencio dentro da área de atuação, né? Chegam muitos pacientes que dizem assim, eu tenho um transtorno alimentar. E eu até brinco, que eu digo assim, me convence que você tem um transtorno alimentar. O paciente já chega autodiagnosticado. Autodiagnosticado, né? E eu brinco, às vezes eu digo assim, então vamos lá, então me convence que você tem um transtorno alimentar. Quando a gente pensa num transtorno, para a gente falar de um transtorno, a gente precisa pensar em prejuízos. Sim. Né? Prejuízos reais. Prejuízos, seja na área, na saúde física, seja nas suas relações. Né? Então, a gente pensar em prejuízo, se a gente for olhar de uma forma mais prática, o que é um transtorno alimentar? Né? É quando a minha relação com o alimento, com o comer, com a comida, ele é disfuncional. Sim. Só que essa disfuncionalidade, ele pode atingir ali parâmetros muito diferentes. Ele pode atingir escalas, vamos dizer assim, que são diferentes, né? Então, para a gente pensar, a gente precisa pensar em prejuízos. Né? Eu tenho um prejuízo quanto à minha saúde, ou eu estou começando a ter um prejuízo quanto à minha saúde. Né? Tem uma parte muito interessante que eu gosto de trazer sempre a respeito de transtornos alimentares, é que antes da gente classificar alguém, né, com um transtorno alimentar, muitas vezes essa pessoa vai passar por um período de um comer disfuncional. Sim. Antes. Então, eu já tenho ali alguns sinais de perigo, eu já tenho ali alguns sinais de alerta no qual a gente já deve começar a intervir e não esperar se instalar um transtorno alimentar. Né? Porque para a gente falar de um transtorno alimentar, como se citou, como que a gente chega a essa conclusão? Utilizando critérios diagnósticos que muitas vezes eles são muito engessados. Sim. Né? Então, eu tenho pacientes na clínica que eles não preenchem todos os critérios, mas têm muitos prejuízos. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para o transtorno como um transtorno, enquanto transtorno, quando a gente consegue realmente enquadrar, classificar, determinar ali o que aquela pessoa tem, mas a gente precisa olhar principalmente para aquele ser humano que está em sofrimento. Né? Então, se existe sofrimento, a gente precisa realmente começar a intervir já nesse processo.
Certo. A questão da continuidade do comportamento, da continuidade ao longo Perfeito. do tempo, entra aí como um critério? Com Por que eu certeza. estou perguntando isso? Porque, como eu disse na introdução do episódio, nós estamos num período em que estamos nos aproximando das festas de fim de ano e que muitas pessoas que talvez nunca apareceram lá na sua clínica vão exagerar. E geralmente as pessoas comem muito, é um período de muita comida, né? De muita abundância. E aí esse período passa e o comportamento alimentar da pessoa volta, digamos, para o normal, para o padrão. Então eu volto, né? A questão da temporalidade, da continuidade, entra aí como um critério para a gente discernir. E extremamente pertinente a sua fala. Extremamente importante, inclusive. Quando a gente fala de exagero, a gente não está falando de transtorno alimentar. Dentro da nossa subjetividade, todos nós, em alguns momentos, né, vamos ter momentos de exagero, para mais ou para menos. Inclusive porque nós somos seres sociais e nós comemos por diversos fatores. A gente não come só porque a gente está com fome ou para de comer porque está saciado. Mas eu como porque eu estou em um ambiente no qual tem muita comida envolvida, que é o que acontece realmente nesse período. Eu como porque é aquela comida da minha avó do Natal, que sempre eu como desde a minha infância, e aquele prato específico a minha avó só faz no Natal, então eu não quero perder a oportunidade de comer, não é? Então, a gente come também porque, poxa, amanhã não vai ter mais. Eu vou comer hoje, mas amanhã não vai ter mais. Então, eu posso terminar exagerando em determinadas situações como essa. Isso que você falou, quando a gente olha para esse momento, né, de final de ano, sim, quando a gente vai olhar para essas datas festivas, isso termina acontecendo muito, né? É por isso que eu digo que as pessoas às vezes chegam autodiagnosticadas, né? Ai, mas eu comi muito, eu fui lá no Natal, eu fui nas festas de fim de ano e eu não consegui me conter. Eu comia mais, eu sabia que eu não precisava comer. Então, dentro do consultório, a gente vai tentar entender quais são também as razões que levam aquele indivíduo a comer. Né? O que estava acontecendo? Só para fazer acho que isso é importantíssimo falar. Né? As pessoas confundem muito compulsão alimentar com exagero. Eu ia te perguntar isso. Vou aproveitar e deixar você falar, porque eu ia te fazer essa pergunta. Né? E nessa época, então, é uma época em que as pessoas, poxa, eu tive uma compulsão alimentar. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Tanto enquanto profissionais, quanto enquanto sociedade mesmo, né? Para a gente falar de uma compulsão alimentar, a gente precisa falar de algumas características muito específicas. É uma quantidade de comida muito maior do que aquele indivíduo ele come normalmente. Se a gente for olhar até no DSM, nos manuais diagnósticos, eles vão trazer, na verdade, que é uma quantidade de comida muito maior do que outra pessoa comeria naquele mesmo período de tempo. Sim. Tá? Existe uma discussão acadêmica, né, que eu, particularmente, na minha prática clínica, gosto de avaliar muito mais por este lado, eu acho que faz muito mais sentido, que é o seguinte: comparar com o quanto aquela mesma pessoa comeria naquele período de tempo. Por que que existe essa discussão, né, Paulo? Eu não sei o quanto a outra pessoa comeria. As necessidades, os hábitos, eles são muito diferentes. Então, se no meu dia a dia normal, a gente gosta de trazer comparação com... Não sei se pode falar marca aqui, como que... Sim, fique à vontade. Né? Mas essas... McDonald's, sim. por exemplo. Né? Eu, normalmente, se eu for ao McDonald's, eu como uma caixinha, a gente usa McDonald's porque todo mundo sabe o tamanho do sanduíche, do refrigerante e da batata. Sim. Né? Normalmente, se eu tiver num dia com fome, em uma refeição, eu fiz as minhas duas, vamos imaginar assim, fiz as minhas refeições, chego à noite e vou lanchar no McDonald's, eu consigo comer uma promoção, né? Um lanche promocional daqueles.
Pra gente falar em exagero, eu comi 2 lanches daquele. Pra gente falar em uma compulsão alimentar, a gente vai falar de uma pessoa que normalmente come um lanche, comer 3 lanches no mesmo período de tempo. Sim. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que a gente consegue visualizar de uma forma tranquila. Sim, sim. Né? Então, não é porque eu comi um lanche mais uma batata ou mais um sorvete ou um milkshake que eu tive uma compulsão. A gente não significa que aquilo trazendo incômodo para a pessoa, aquilo trazendo realmente, né, uma preocupação, um alerta, a gente não vai olhar para isso, tá, ok, mas o que te levou, o que levou a comer isso? Né? Teve uma sensação de perda de controle. Eu queria parar de comer e sentia que eu não podia, que é outra característica para a gente falar de uma compulsão alimentar. Né? Não, eu até pensei em parar, mas, sei lá, tava todo mundo tomando milkshake, e aí eu resolvi tomar um pouco do milkshake, ou milkshake também, ou sorvete. Né? Então, contexto. Sim, sim. A gente sempre vai olhar para o contexto, para o que estava acontecendo. Por que o meu comportamento foi esse? Né? Então, acho que vai muito por aí. E a gente precisa ter esse cuidado, porque esse é um alerta até que eu faço quando eu converso com profissionais da saúde, com nutricionistas. Às vezes, eu trabalho com TCC. Né? Trabalho muito com TCC, então, dentro da TCC, a gente tem parte do princípio de que um pensamento vai gerar emoção, vai gerar um comportamento e por aí vai. Né? Então, quando eu penso, quando eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão, eu tenho uma propensão muito maior a ter compulsão de fato. A reforçar o meu próprio comportamento, o autorreforçamento. Exatamente. Né? Então, eu já tive casos no consultório que todos os casos são assim, não, mas eu gosto muito de citar esse caso. Né? Numa primeira consulta, quando eu fiz essa pergunta para a pessoa, tá, ela falou para mim, eu tenho compulsão alimentar. Eu não posso também dizer que ela tem ou não tem numa primeira sessão. É toda uma avaliação. Vamos investigar. Né? Mas nessa primeira sessão, quando ela chegou e me falou isso, eu pedi para ela, digo, tá, me fala por que você acredita disso. Me convence que você tem compulsão alimentar. E ela começou a falar e eu comecei a explicar um pouquinho para ela. E ela saiu de lá, ela disse, Marina, realmente, eu acho que eu não tenho uma compulsão alimentar. Claro, a gente continuou o trabalho. Depois, de fato, ela não tinha. Né? Ela tinha alguns momentos de exagero. Mas nessa primeira sessão, ela saiu e conseguiu mudar o comportamento dela lá fora. Porque ela começou a observar, peraí, eu não preciso mais atender a isso daqui que eu acreditava que eu tinha. A gente percebe que o que você está dizendo, e você disse que trabalha com TCC, que você está dizendo, em outros termos, veja se eu estou correto na minha compreensão. Você está dizendo aqui, todo comportamento, nesse caso, todo comportamento alimentar, seja ele funcional ou comportamentos disfuncionais, são mediados por crenças. Sim. Né? São mediados por crenças. E você trouxe aqui um caso em que, já no início, essas crenças começaram a ser retrabalhadas, modificadas, produzindo efeitos legais, no caso dessa pessoa. Eu quero voltar sobre esse tema um pouquinho à frente, mas eu queria antes te fazer uma questão ainda um pouco mais ampla. Eu vou te perguntar depois sobre coisas mais específicas, né? Quais transtornos alimentares aparecem mais no teu trabalho, tal. Mas eu fiquei curioso porque eu acabei de ler um livro de um historiador chamado Yuval Noah Harari. Ele é bem famoso, né? Tem um livro, ele tem um monte de coisa, ele tem um livro chamado Homo Deus. Ele começa esse livro dizendo o seguinte: a humanidade superou os três maiores flagelos da humanidade, de acordo com ele, foram, historicamente falando, a peste, né? Então questões de saúde, pestes que vinham e que dizimavam grandes populações, as guerras, que foram muito frequentes há alguns séculos atrás, e a fome. Ele traz a questão da fome, da carestia, da restrição alimentar. E na própria reflexão do Harari, ele diz que nós estamos vivendo uma era
em que a gente conseguiu reverter isso. Então, a gente não, embora haja focos de fome em alguns lugares Sim. do mundo, mas hoje a gente vive uma superprodução alimentar. Hoje o nosso problema não é, em termos globais, não seria tanto a fome, mas o desperdício. Nós somos uma civilização que desperdiça muita comida. E aí a pergunta geral que eu queria te fazer era o seguinte: você acha que essa irrupção de transtornos alimentares tem a ver com esse elemento cultural? O fato de que a gente tem hoje, você falou aí em McDonald's, não sei se vai dar tempo de entrar, por exemplo, na questão dos alimentos processados e tal, e eu também não sei se a questão dos transtornos alimentares tem uma reflexão sobre isso, não só de aspectos quantitativos, da quantidade de alimentos, mas o que comemos, né? E aí a gente come hoje muito mal, comemos muito alimento processado. Mas a minha questão é, você acha que esse contexto cultural em que a gente tem muita disponibilidade à comida serve de uma certa maneira como gatilho para o surgimento de tanto transtorno alimentar, a ponto de termos uma profissional como você que tem conseguido realizar uma clínica focada nessa temática? Você consegue me compreender? Você acha que faz sentido isso? Sem dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, o contexto social ele tem uma grande influência em relação aos transtornos alimentares, né? Essa questão da escassez, e quando a gente passa da escassez para esse excesso, né? Essa disponibilidade a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem um livro que eu acho muito interessante, assim, eu super recomendo para quem gosta da temática, para quem se interessa, que ele chama Como Aprendemos a Comer. Eu sou péssima de nome, então não vou lembrar o nome da autora. Né? Mas é um livro... O título dele é esse, Como Aprendemos a Comer. Né? E ela vai trazendo ali como que nós aprendemos a comer. Tem outro também, Mulheres, Comida e Deus, que também traz muito essa questão, esse fundo aí social, né? De como acontece. E eu vou responder a tua pergunta, inclusive, quando a gente estuda transtornos alimentares, a gente vai pensar em relação ao surgimento dos transtornos, né? A gente não consegue dizer que esses transtornos eles obedecem a uma coisa só, a um fator só. Sim. Né? Então, ele tem um aspecto multifatorial. E um desses aspectos multifatoriais que vão determinar o desenvolvimento ou não do transtorno alimentar é justamente o fator social. Né? O quanto eu tenho de disponibilidade de comida, como essa comida é vendida para mim, né? Um aspecto muito importante é o quanto a comida é vendida como escape, né? Então, a gente tem vários slogans aí como a felicidade, abra a felicidade, enfim, agora tá me fugindo, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, são, né? Do marketing, da propaganda. Perfeito. Né? O quanto é vendido, né, assim, doces. Foi formatura do ABC. Eu tenho um filho de 6 anos e foi formatura do ABC dele esse fim de semana. Né? Eu vou abrir aqui um parênteses porque foi uma coisa que me chamou muita atenção. E tinha algumas perguntas que eles fizeram, os professores fizeram para as crianças e passaram como um videozinho, né? E eles perguntavam assim, o que é que deixa você feliz? E várias crianças respondiam, comer doce. Comer doce. Né? Então, comer doce me deixa feliz. Tudo bem que o doce ele pode deixar a gente feliz, a gente pode comer o doce, mas qual é o contexto no qual eu estou comendo doce? E aí é onde entra, né? O que nós, enquanto sociedade, dizemos para uma criança, por exemplo, né, como pais, quando ele se machuca e a gente diz assim para ele, olha, não fica triste. Depois a gente vai ali tomar um sorvete. Vai tomar a injeção, né, vai tomar a vacina, mas depois a gente vai ali. Tudo isso é parte de uma construção social no qual eu não posso sofrer. E se eu estou sofrendo, a comida ela tem essa função de aplacar essa dor, por exemplo. Né? Então, a gente já parte daí muitas vezes com relação às crianças. Né? Sem dúvidas, se eu tenho muito mais opções, se eu tenho muito mais escolhas e se o tempo inteiro eu
está sendo me vendido essa ideia de que é a comida que vai me trazer a felicidade, né? Esse papel social da comida, ele tem uma grande influência. Joia. Muito bom, muito bom. Vamos falar agora, sim, de questões mais específicas, né? Vamos. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho. Você nos disse que a sua clínica está mais centrada no público adulto. Isso. Bom, nós estamos no Brasil. E como você bem colocou, esses recortes culturais, eles fazem bastante diferença. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos, os problemas relacionados à obesidade da população são muito mais sérios do que em outros contextos, do que, por exemplo, no contexto brasileiro, né? Nós estamos no Brasil, você atua no Brasil, no Nordeste do Brasil, né? Então tem uma situação cultural aí bem específica. Conta pra gente, então, Marina, o que mais aparece nesse público adulto que lhe procura? Dentro do espectro aí dos transtornos alimentares, seria legal que você desse esses nomes, né? Quais são os principais? O que mais tem aparecido na tua experiência profissional? Primeiro, né, muitas vezes, como eu falei, as pessoas me procuram acreditando que tem um transtorno alimentar. Sim. Eu recebo muita indicação também de nutricionista, de psiquiatras, né? Nem sempre as pessoas que vêm me procurar como um transtorno alimentar, eles têm um transtorno alimentar. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Se a gente vai olhar, na verdade, uma questão mais epidemiológica, não são transtornos com prevalência extremamente altas, né? No Brasil também a gente não tem tantos estudos em relação à prevalência, acho que é algo dados que precisa... epidemiológicos definidos, isso, como tem em outros lugares. Isso. Nos Estados Unidos, eles levam isso muito a sério. Isso, né? Então, até porque lá eles trabalham muito com essa questão de seguro social, sim, tem toda essa parte, né? Que a gente já não tem tanto. Eu também não me atenho tanto a esses números, não sou a melhor pessoa para falar sobre essa parte epidemiológica, mas realmente, quando a gente vai olhar na literatura em geral, não são transtornos que são tão prevalentes. Mas o que a gente vê hoje, né? Esse comer transtornado disparando. Uhum. Né? Então, relação disfuncional com a comida, com o alimento, como você falou, né? O problema muitas vezes não está na comida, mas ele é um sintoma ali, ele é parte de um problema que é muitas vezes maior, né? E que aparece ali sendo relacionado à alimentação. Né? Então, primeiro ponto, eu acho que o que mais aparece para mim é o comer transtornado. Seja um comer para mais, seja um comer para menos, seja um comer restritivo por questões, né, sensoriais ou comportamentais, no qual eu não tive muito acesso, não foi muito investida essa questão da alimentação na base. Né? Eu sempre gosto, eu atendo adulto, mas eu gosto de falar muito sobre criança. Sim. Né? Porque é uma construção, como aprendemos a comer, né? Desde a nossa infância. Esse adulto chegou aí como fruto de um processo. Exato, né? Então, quando a gente vai falar dos transtornos por si, né? O que aparece mais na clínica? Aparece muito caso de compulsão alimentar, bulimia nervosa e anorexia nervosa. Bulimia e anorexia nessa população adulta? Na população adulta. Né? Inclusive, esse é um aspecto que o desencadeamento desses transtornos, eles acontecem normalmente na adolescência. Sim. Mas é cada vez mais comum a gente ver adultos desenvolvendo também, né, esses transtornos. O que acontece também? Às vezes eu tenho um comportamento disfuncional ou um comer transtornado desde a minha adolescência, mas enquanto transtorno alimentar de fato, ele vai ser caracterizado já na vida adulta. Né? Quando eu falo vida adulta, é uma vida adulta jovem. Né? Sim, não mais para frente, mas já englobando a vida adulta. Isso que você está dizendo é muito semelhante ao que a gente... Eu trabalho muito assim, com a questão dos transtornos de personalidade, e que você está dizendo tem uma similaridade muito grande. Com os transtornos de personalidade também é assim, né? Tanto é que no caso dos transtornos de personalidade, esse diagnóstico formal ele só pode ser dado no início da vida adulta em diante. A gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade na adolescência.
embora os comportamentos disfuncionais, os sinais, muitos deles já estejam aparecendo ali, né? Pois é, então você menciona comportamento alimentar. Qual foi o termo que você disse? Disfuncional. Disfuncional, anorexia nervosa, bulimia nervosa. Eu queria conhecer um pouquinho os desafios que cada um deles coloca para você como profissional. Pensando nessa primeira categoria, esse comer disfuncional, esse comer exagerado. Comer transtornado, a gente pode chamar. Exato. Foi essa expressão que você usou que eu estava tentando lembrar. Eu vou te mencionar um adágio e eu vou te perguntar se faz algum sentido. Tá. Porque tem um adágio que circula, para mim ele faz algum sentido, que ele diz assim: todo excesso traz em si uma falta, né? Todo excesso está tentando dar conta de alguma falta, de alguma ausência, de lacunas, de buracos, que essa pessoa está tentando dar conta com esses comportamentos transtornados, no caso, né? Isso se aplica aos transtornos alimentares, à compulsão alimentar, ao comer transtornado? É muito comum, né, quando a gente vai aprofundando ali o estudo daquele paciente, quando a gente vai dando sequência, a gente encontrar realmente essas faltas. Chegar nesse núcleo. E o que a pessoa está tentando, entre aspas, remediar com esse comer transtornado, Marina? Nossa, isso pode ser tão variado, né, Paulo? E aí a gente vai encontrar muitas vezes, né, uma questão de autoestima, então eu não tenho uma autoestima bem definida, eu não consigo ali me relacionar comigo, e essa falta eu coloco na comida. Questões afetivas mesmo, né? O quanto que eu gostaria de ter ali de outra pessoa e também não consigo, ou até... Então, e aí, como eu falei, isso pode se manifestar para eu comer a mais ou para eu comer a menos. Eu sinto que eu não sou amada. Se eu sinto que não sou amada e acredito que se eu for mais magra, eu vou receber esse amor, né? A falta do amor. Então, eu restringo absurdamente, porque eu acredito que aquele cuidado que eu passo a receber ou aquela atenção que eu passo a receber depois é exatamente o amor que me faltava. Funciona, então, aí como um mecanismo de substituição, né? Se fossem outras perspectivas teóricas, talvez a gente estivesse falando em movimentos de sublimação, alguma coisa assim. O período da pandemia, Marina, apresentou alguma elevação? Porque... olhando hoje de modo retrospectivo, a gente sabe que aumentou muito os diagnósticos de depressão e ansiedade no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem esses dados epidemiológicos, né? Circula, por exemplo, a informação de que somos o número um em diagnósticos de ansiedade no mundo inteiro, né? No período da pandemia, você percebeu, assim, oscilou para mais a questão vinculado com a questão da ansiedade? Com certeza absoluta. Sim. Isso eu posso te falar sem sombra de dúvidas, né? Existem alguns estudos, como eu falei, né? Não é uma área amplamente estudada, mas existem alguns estudos que falam sobre isso, sobre a questão do aumento do índice de transtornos alimentares. O que aconteceu muito na pandemia, né? Eu fiquei preso em casa e muitas vezes a única coisa que eu tinha ali como recurso era comer. Então, aquilo ali começou a se tornar... como que eu comecei, como que eu lidei com essa alimentação? O quanto eu consegui suprir de outras coisas, a gente volta para esse ponto, né? Da falta, às vezes, de convívio social, do poder sair, do ser funcional, né? Então, eu vou citar até aqui um caso que eu acompanhei, né? Eu tive pacientes que me procuraram depois da pandemia. Sim. E que era o melhor estudante
do colégio. Era a estudante que mais lia livros no colégio, né? E era uma pessoa que tinha um perfil ali muito perfeccionista, sempre estava muito dedicada a essa questão dos estudos. Eu me vejo em casa sem poder fazer nada. E, do nada, né, me vem a ideia, poxa, vou fazer aqui uma dieta. Já que eu não estou fazendo nada, vou fazer uma dieta, vou cuidar melhor da minha alimentação. Eu não tinha mais as outras coisas para poder ser o meu reforço, para poder ter aquela sensação de superação de que eu conseguia fazer. Então, eu desvio o foco para a alimentação. Sim. Então, eu quero menos, eu quero menos, eu quero menos. Né? E eu me sinto superando tudo que eu gostaria de superar ligado à alimentação. Né? Então, volto mais uma vez. Tanto a gente tem ali casos no qual essa alimentação ela começou a ser disfuncional, tanto para mais quanto para menos. Enquanto você falava, nós estamos falando aí dessa questão da substituição. As pessoas entram nesse processo. Com certeza, isso vai se tornando uma coisa que as pessoas fazem de modo inconsciente, né? E isso vai se sedimentando como um hábito e a pessoa nem se dá conta. Eu imagino que deva ser assim que acontece. Exato. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui de uma experiência que eu vivi enquanto professor. Num determinado... num período em que eu estava dando aula de uma disciplina chamada dependência química, eu fui a uma comunidade terapêutica, que são, né, um tipo de dispositivo específico que existe para o tratamento da dependência química. A maioria dos pacientes lá são pessoas com dificuldade com bebidas alcoólicas, problema com álcool. E eu lembro uma comunidade terapêutica masculina, tem essa diferenciação também, e eu me lembro que a pessoa que nos guiou nessa visita, foi uma aula de campo, fizemos uma visita técnica. Ela disse o seguinte, ela disse que os sujeitos chegam lá com essa questão da adição, né, no álcool, e quando eles chegam, imediatamente eles perdem o contato com isso, com essa droga, né, que é uma droga, é lícita, mas é droga, e essa pessoa me disse que ele observava automaticamente o que era uma compulsão pelo álcool. Na medida em que os indivíduos entram imediatamente no processo de abstinência, essa compulsão migrar para outros comportamentos compulsivos. Outros. E aí ele mencionou 2. A questão da masturbação, a questão da libido, da sexualidade, e o outro, a questão da comida. Né? Então, os indivíduos, nas primeiras semanas, ele observava que os pacientes tendiam a comer desesperadamente. Por isso que eu perguntei a questão da substituição da falta. Mas vamos falar um pouquinho também sobre os outros tipos de transtornos alimentares. Você mencionou a bulimia e a anorexia nervosa. Deixa eu só te falar uma coisa, né? E você falou isso, e aí, na minha prática, a gente vê um lado contrário disso daí. Pessoas que passam, por exemplo, por cirurgia bariátrica. Sim, né? sim. Existe um período mínimo que é solicitado para que aquele indivíduo que passou por uma cirurgia bariátrica, ele ingira bebida alcoólica. Porque a prevalência de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e que podem acabar numa adição, por exemplo, pelo álcool, é muito grande. Né? Porque eu não consigo mais comer, mas a bebida é mais fácil. Então, por isso que é importantíssimo que a parte psicológica ela esteja muito bem trabalhada, que esse acompanhamento ele seja feito de forma constante, de perto. Né? Então, assim... As pessoas até perguntam, às vezes, você é contra a cirurgia bariátrica? De modo algum, né? Mas a gente precisa pensar nessas opções com muita cautela, com muita responsabilidade. Mas nos programas de intervenção cirúrgica bariátrica, geralmente há um acompanhamento pré- e pós-operatório, não com a presença de profissionais da psicologia. Existe, mas... E aí, estou falando mais uma vez da minha prática, sim, né? Acontece muitas vezes das pessoas que passaram por esse processo me procurarem no depois. Sim. Né? Porque às vezes são
poucas consultas que são exigidas, na verdade, se a gente vai falar de uma forma, de um modo formal, para que a pessoa tenha acesso àquela cirurgia. Né? Então, algumas pessoas, às vezes, optam por fazer por fora. Né? E é importantíssimo que esse acompanhamento ele realmente seja feito, porque a gente sabe que é uma prevalência que realmente existe. Perfeito. Você já preparou que o tempo não nos perdoa, né? O tempo está correndo, a gente está chegando quase no final da nossa conversa, mas eu ainda quero aproveitar esses minutinhos que a gente tem para a gente falar um pouquinho que seja, pelo menos, de anorexia e bulimia, porque são 2 transtornos alimentares que circula muita coisa aí no senso comum. E a minha pergunta é muito direta e muito simples. Nesses casos, você entende que existe uma relação, eles são sustentados por uma cultura da magreza, de um certo padrão de beleza que é promovido socialmente? Você acha que esse clima sustenta a manutenção de transtornos como bulimia, anorexia? Ele tanto é mantenedor, quanto ele também é... E isso acaba sendo também, desculpa te interromper, essa questão específica da relação do indivíduo com esse entorno cultural acaba entrando também nas intervenções terapêuticas? Sem dúvida. Né? Quando a gente vai olhar para os transtornos alimentares, a gente precisa pensar o que sustenta esses transtornos alimentares. E aí a gente pode falar de anorexia, bulimia especificamente, né? Mas para a gente desenvolver um transtorno alimentar, a gente vai olhar as causas que são... vai pensar em um viés multifatorial. Então, por exemplo, eu preciso ter uma disposição genética para desenvolver aquele transtorno alimentar, que pode ser outros transtornos, né? O transtorno alimentar ele vem muito como comorbidade também de outros transtornos de personalidade, por exemplo. Né? A gente precisa olhar para a questão familiar. Como que aquela família lida com aquele assunto ou com outras questões. Questões biológicas, que é qual a capacidade de cada indivíduo se adaptar à mudança que está oferecendo para aquele corpo. Não é todo indivíduo que vai conseguir ficar 24 horas, 48 horas, por exemplo, sem comer, por uma questão de adaptação biológica. Metabólica, né? Que entra nessa questão biológica. Sim. Então, a gente precisa pensar também nos fatores sociais, culturais, e a gente vai pensar também nos fatores psíquicos. Tá? Então, subjetividade, crenças e por aí vai. Esse é um ponto para quem vai trabalhar com transtorno alimentar, que a gente precisa tentar identificar e olhar para esse indivíduo como um todo. Tá? Eu não vou olhar para o transtorno alimentar, mas eu vou olhar como tudo isso está influenciando nesse transtorno alimentar. E aí eu vou olhar para outros 3 aspectos que também são importantíssimos. Quais são os fatores predisponentes, precipitantes e mantenedores? Então, o que predispõe aquele indivíduo a desenvolver aquele transtorno? Né? E aí a gente vai falar muito dessa questão multifatorial que eu citei anteriormente. E aí entra uma questão social. Como que a sociedade na qual eu estou inserida, ela fala a respeito disso? Predisponentes. O que aconteceu, vamos falar assim, num período de tempo um pouco menor antes de eu desenvolver aquilo dali? Foi um abuso? Gatilho. O que foi o gatilho? Ótimo, né? Então, assim, foi um abuso? Foi uma fala que eu ouvi, né? Então, eu ouvi que eu estava precisando emagrecer, ou que eu ganhei ali algum peso, ou uma propaganda de algo que eu vi, e isso me levou a acreditar que eu preciso perder peso, por exemplo. Ou seja, a questão social, ela tanto pode ser um precipitante, sim, quanto ela funciona assim como um mantenedor. Eu tenho anorexia nervosa. Eu começo a perder peso, né? Eu começo a desenvolver um transtorno, eu começo a perder peso. Eu escuto elogio das pessoas. Eu vou nas redes sociais e vejo as pessoas que são, né, mais emagrecidas ganhando mais elogios. Ou eu vejo pessoas que ganharam algum peso em alguma situação sendo criticadas. Né? Então, como que eu interpreto, como que eu leio isso? Sim. Então, esse fator social, essa pressão estética que existe
né, hoje, procedimentos e procedimentos. É como se, na verdade, para nós mulheres, isso é muito mais forte ainda do que para os homens, né? Tanto que os transtornos alimentares, eles têm uma prevalência muito maior, né, no sexo feminino, mas não significa que os homens não sofram de transtornos alimentares, porque eles sofrem, né? Então, essa questão cultural, né, e cada vez mais com redes sociais, com tudo isso, elas aparecem de uma forma muito intensa. Bom, a gente tinha muita coisa. Só por essa última deixa sua, a gente teria muita coisa que tratar. Então, eu vou te dizer o seguinte, fique disponível aí para a gente, quem sabe, depois fazer uma continuidade, né? Esse é um tema tão relevante, tão importante, exatamente por conta daquilo que a gente começou falando, exatamente pelo fato do elemento da nutrição ser tão significativo, né, para uma vida satisfatória, para a felicidade, ou, nos termos da saúde que a gente gosta de usar, para a qualidade de vida. Marina, para a gente terminar, onde é que as pessoas podem te encontrar? Fala aí, deixa aí para as tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem conhecer melhor o teu trabalho? Bem, né, eu estou no Instagram, não sou tão ativa, mas estou por lá. Né, o meu Instagram é marinafiuza.psicologia. Fiuza com Z. Com Z. Ou dois? Um Z. Fiuza. Né, então, Marina Fiuza Psicologia. Estou lá no Instagram. Gosto muito dessa interação, como falei. Eu sempre prezo por uma vida mais no offline do que no online. Então, estou lá, às vezes demora um pouco, né? Eu brinco, eu gosto sempre de dizer isso, assim, eu demoro um pouco para responder, mas porque eu vivo muito mais no presencial, né? Estou ali muito ligada nos meus pacientes, toda hora tem alguma coisa para estudar, a gente precisa estar sempre isso, né? E muito obrigada, mais uma vez, pelo convite, né? Me coloco super à disposição para vir aqui, é só me chamar. Maravilha. Que eu venho. Nós na Ser Psicólogo, te agradecemos pela tua disponibilidade. Lembrando ao nosso público, antes da gente terminar, quase que eu ia esquecer de dizer uma coisa muito importante. A Marina tem um curso de introdução. Qual que é o título? Na Ser Psicólogo. Qual que é o título? Comportamento alimentar e transtornos alimentares. Comportamento alimentar. E transtornos alimentares. São 16 aulas, se eu não me engano. Eu acredito que são 16 aulas. Exatamente. Quem tiver mais curiosidade, né? Esse papo aqui é um papo de 40, 50 minutos. A Marina tem um curso de formação, vocês podem encontrar isso. Quem assina Ser Psicólogo, vai lá, né? E a questão eu sempre falo das redes sociais porque pode ser que alguém, inclusive, te procure por lá, né? Alguém esteja desconfiado aí, já foi no Dr. Google, sim, né? Enfim, pode te encontrar por lá. Marina, muito obrigado. Obrigado mesmo, satisfação enorme te receber. Tá? Agradeço o convite e espero estar aqui mais outras vezes, em outras oportunidades. Maravilha. Gente, assim a gente vai chegando à finalização de mais um episódio aqui na Ser Psicast. Você que está nos acompanhando no YouTube, aproveita, ainda não fez a inscrição, faz sua inscrição, ativa aí as notificações para que você fique por dentro. Olha, o canal está sempre disponibilizando os episódios, os cortes, tem os cortezinhos também, tá? E mais importante, pega esse link aí, envia no grupo da faculdade, manda para alguém, de repente, alguém para quem essa conversa possa ser útil, ok? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.